E aí galera do canal, aqui é o Rodrigo do canal React Todo Dia e como o próprio nome diz, teremos reações aqui nesse canal todos os dias, pelo menos uma reação por dia nós temos aqui, mas conforme tem pedido, conforme tem vídeos para ver, eu posso lançar 1, 2, 3, 4, 5 vídeos por dia aí, depende do meu tempo e claro, da quantidade de vídeos que eu tenho para reagir. Então se você tem algum vídeo que queira que eu reaja, deixe aí nos comentários. E hoje eu vou reagir aqui à história do Monstro Verso, certo? Que é do filme lá do Godzilla contra o King Kong. Eu não sei absolutamente nada. Eu assisti filme do King Kong, mas eu não sei absolutamente nada sobre esse Monstro Verso. Então vamos tentar entender o que é esse Monstro Verso. E quem sabe assim eu assisto os outros filmes lá do Godzilla para conseguir entender. Eu assisti filmes do King Kong, mas assisti o filme do Godzilla para começar a entender do que se trata. E com a história do Monstro Verso, talvez eu consiga entender um pouco melhor. Então bora ver aqui um vídeo do Ei Nerd. Temos mais vídeos do Ei Nerd que eu reagi aqui no canal. Vou deixar na playlist aqui. Depois se assistir, se quiser ver os outros vídeos que eu reagi do Ei Nerd, tá na playlist. Então bora pro que interessa. Bora ver o vídeo. Deixa eu pôr aqui em tela grande. Pega aquele cafezinho e vamos assistir, porque o vídeo é um pouquinho longo. 1, 2, 3 e taca o vídeo. Godzilla vs King Kong é muito mais do que uma luta entre dois monstros. É o desfecho de uma rivalidade que já dura décadas, tá? Mas analisando sob uma perspectiva histórica, a grande verdade é que esse combate é só um pequeno evento que compõe toda a mitologia do Monstro Verso. Então nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo o que vocês precisam saber pra entender melhor esse universo compartilhado construído pela Legendary. Vamos lá, vem comigo. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que cena foda. Ei, Nerdstranks, Peter aqui. Godzilla vs Kong nem estreou e já abalou o mundo da cultura pop. Vocês sabem disso, foi um trailer avassalador. Mesmo sem ter estreado, ele já é recordista, ele já é um recordista. Porque desde que foram anunciados os primeiros teasers e o trailer, a procura pelo HBO Max no Google simplesmente disparou. Dá uma olhada. Então não dá pra negar, né? Esse universo compartilhado de monstros, tipo, já é um fenômeno completamente. E a estreia do filme só vai confirmar o que os gráficos já estão mostrando pra gente. Mas esse universo compartilhado conta muito mais do que a história de monstros destruindo cidades, tá? Ele é, acima de tudo, uma crítica ao modo como nós, seres humanos, cuidamos do planeta. E hoje eu vou revelar pra vocês toda a história que a gente conhece do Monstro-Verso até o momento atual. Desde que começou até o momento atual. Mas pra isso ser possível, eu conto com o seu like, porque é só através do seu like que a gente traz pra vocês também esses vídeos mais trabalhados, com histórias completas, com quadros como Veja Como Foi, que dão mais trabalho, mais pesquisa, mas é muito, muito prazeroso. Vocês podem achar que não, porque tem muitos youtubers que falam a mesma coisa. Bom, eu falo por mim, é prazeroso demais trabalhar com o que a gente gosta e ser recompensado com seu view e com seu like. Vamos lá, galera. Na verdade, a história do Monstro Verso não começa nos filmes, mas sim nas HQs. Pra quem não sabe, foi lançada uma série de HQs do Monstro Verso, né? Entre elas, uma HQ intitulada Godzilla, o Despertar. Essa história em quadrinho é bastante reveladora, porque ela mostra que há 250 milhões de anos atrás existiam criaturas que se alimentavam basicamente de insetos gigantes que eram ricos em radiação. O Godzilla já existia nessa época e ele agia como um predador natural dessas criaturas. Como sempre, né, uma balança, um equilíbrio. Obviamente, por se alimentar de um animal que comia basicamente radiação sintetizada, isso explicaria, né, as dimensões enormes do corpo do Godzilla e como que ele conseguiu evoluir tanto, principalmente com tanto tempo. E não pensa que isso é algo de outro mundo, porque as plantas sintetizam luz do sol para produzir glicose, que é o que a gente chama de fotossíntese, né? Daí o animal come essa planta até que chega o ser humano e come esse animal. Então aplica essa realidade a essa época. As condições atmosféricas eram outras. O Sol basicamente bombardeava a Terra com toneladas de radiação todos os dias. E uma coisa interessante que essa HQ mostra é que há 250 milhões de anos já existiam civilizações. O que é bastante bizarro, né? Porque mostra que houve sim uma espécie de primata evoluído antes mesmo do surgimento dos dinossauros. Essas civilizações foram as responsáveis por criar os templos de adoração aos titãs que a gente vê em Godzilla, Rei dos Monstros. E guarda essa informação agora, tá? Porque ela vai ser importante já já. Mas a coisa começou a mudar quando um meteoro gigante caiu no planeta e mudou as condições climáticas e atmosféricas da Terra. Esse abalo foi tão colossal que a grande parte da população foi exterminada
No momento do impacto, com essa nova condição atmosférica, a Terra ganhou uma nova camada atmosférica que refletiu os raios mais nocivos do Sol. Então as criaturas que o Godzilla se alimentava tiveram que buscar radiação em outro lugar, que era o núcleo do planeta. Mas é claro que o Godzilla teve que ir junto. Afinal, ele era o predador natural dele, se alimentava dessas criaturas. Então o Godzilla ficou lá, nas profundezas do planeta por mais de 250 milhões de anos. Mas isso até que um evento histórico ativou um gatilho. Os ataques nucleares dos Estados Unidos contra a cidade de Hiroshima e Nagasaki chamaram a atenção daqueles monstros que o Godzilla caçava, lá no centro da Terra. Agora eu quero que vocês parem e pensem. Essas criaturas viviam num ambiente rico em radiação. Só que de repente ocorre uma explosão nuclear riquíssima em isótopos radioativos. É como colocar um pudim no meio de uma plantação de cana-de-açúcar. As explosões nucleares chamaram a atenção deles pelo mesmo motivo que o aroma de um bife chama a nossa atenção. Isso fez com que aquelas criaturas, mais uma vez, fossem para a superfície do planeta para realizar ataques às bases militares que possuíam bombas nucleares. Eles sentiram o aroma da radiação. Eles gostam disso. Saíram para procurar alimento. Mas é claro que se eles foram para a superfície, Godzilla foi atrás. Só que no ano de 1944, Godzilla estava perseguindo uma dessas criaturas quando ele acabou afundando um navio de guerra dos Estados Unidos. Todo mundo foi para vala, com exceção de uma pessoa, o homem chamado Bill Randa. O Bill, ele viu o navio onde ele estava ser destruído por um monstro gigante, que a civilização não fazia nem ideia da existência. Então, como ele iria convencer o governo de que, em plena guerra que estava acontecendo, o navio onde ele estava foi destruído por um monstro? Ninguém ia acreditar nele. Pois é. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, com o passar do tempo, ele conheceu Houston Brooks, que era um estudioso que defendia a teoria da Terra Oca. Então, o Bill meio que clandestinamente se aliou ao Houston e fundaram a Monarca, que era um grupo que estudava possíveis evidências da Terra Oca. Só que para realizar expedições a locais que supostamente comprovariam os pontos de vista deles, eles precisavam de orçamento, de autorização governamental. Mas como que eles iam conseguir isso? Qual desculpa que eles iam dar? Mas vai lembrar também que, embora o Wilson acreditasse na teoria da Terra Oca, ele não imaginava que existiam monstros gigantes lá dentro. Toda vez que eles se reuniam com políticos, eles eram praticamente ridicularizados. E muitas vezes esses políticos até fingiam que não conheciam eles, porque todo mundo achava que eles eram, tipo, os doidinhos da Terra Oca, os caras das conspirações, que é basicamente como a gente vê hoje um defensor da Terra plana, a verdade é essa. Até que eles descobriram uma região no planeta semelhante ao Triângulo das Bermudas, que aviões e navios costumavam desaparecer. Não só isso, como eles também descobriram que essa era uma região sem nenhuma jurisprudência, ou seja, ela nunca foi visitada oficialmente por nenhuma nação. Esse local era a Ilha da Caveira. E como a época era década de 70, eles conseguiram sim convencer um senador a liberar orçamento, com o pretexto de ir para um local que poderia ser rico em petróleo antes da União Soviética chegar lá. Mandaram uma conversa. Com essa informação, os dois conseguiram orçamento e ajuda militar para ir para a ilha. E lá eles conheceram o rei da ilha, Kong. É claro que o Kong não ficou nada feliz em ver gente jogando bomba na ilha. E, logicamente, imediatamente se encarregou de destruir todos os helicópteros e matando vários soldados. Mas durante a confusão, o Bill e o Houston acabaram se separando em dois grupos. O Bill ficou com os militares, enquanto o Houston ficou com o explorador e uma fotógrafa chamada James Conrad e Mason Weaver. Galera, vale ressaltar que eu só tô citando os nomes que são realmente importantes pro entendimento do vídeo, ok? Sim, eu não vou falar todo mundo que tá envolvido, senão não ia ter sentido. No grupo dos militares, o general Packard exigiu explicações. Afinal, o Bill atraiu os soldados dele pra morte, levando eles pra ilha. Então o Bill explica a história dele, dizendo que o navio onde ele estava foi alvo de um kaiju e que o objetivo dele era comprovar que existem monstros gigantes, voltar com essa informação pro continente e convencer o governo a eliminar os titãs. Era um perigo. Os titãs eram um perigo para a humanidade. Já o outro grupo acabou encontrando nativos da ilha. Não só isso, como também descobriram que esses nativos deram abrigo a um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que caiu na ilha depois do avião dele ser abatido. E ao entrar mais a fundo na ilha, eles perceberam que esses nativos, embora tivessem um modo de vida tribal, eles eram bastante inteligentes e desenvolveram uma tecnologia bem respeitável para os moldes daquela sociedade tribal. Eles até desenvolveram um tipo de linguagem que não usa a voz para se comunicarem. E na verdade isso não é à toa, tá? Esses nativos não eram humanos propriamente ditos, como os Homo sapiens, que evoluíram do Homo erectus. Eles eram descendentes diretos da civilização original que dividiu o mundo com o Godzilla 250 milhões de anos atrás. Na verdade, a Ilha da Caveira é o último vestígio dessa civilização em terra viva. Todo o resto foi para baixo do oceano por conta do derretimento das geleiras que aumentaram o nível dos mares. Então pensa numa civilização que existe há 250 milhões de anos, sempre passando o mesmo modo de vida para as gerações seguintes e sempre idolatrando um kaiju
como o rei da ilha. Esse soldado da Segunda Guerra Mundial se chamava Hank Marlowe. E ele explicou que o Kong é mais do que um rei. Ele é idolatrado pelos nativos como um deus. Só que além disso, ele é a única coisa que pode evitar uma invasão em massa dos Skullcrawlers, aqueles lagartos predadores da ilha. O resto, quem assistiu o filme sabe, né? Os militares tentaram matar o Kong, foram impedidos. O macho alfa dos Skullcrawlers apareceu, foi morto pelo Kong e eles conseguiram voltar para o continente, mas com muitas baixas, lógico. Inclusive, vale até lembrar aqui que o Bill Randa bateu as botas na ilha. Exatamente o cara que queria provar a existência dos titãs para que o governo eliminasse esses titãs. Os principais governos mundiais, que eram Estados Unidos e União Soviética, reconheceram que o Kong não é uma ameaça. Afinal, ele estaria isolado numa ilha. Mas outros kaijus seriam sim uma grande ameaça para a humanidade. Então eles usaram os testes nucleares como fachada para usar bombas nucleares para eliminar o Godzilla. Com a explosão da Tsar Bomb, o Godzilla ficou sem aparecer na superfície por 44 anos. Provavelmente repousando naquele templo onde ele ficou lá depois da luta contra o King Ghidorah. Tanto o governo quanto a monarca resolveram ocultar a existência dos monstros gigantes da população. Mas a monarca continuou o estudo escondido do governo e da mídia. Só ele sozinho. Terrível. Só que algo imprevisível aconteceu. Uma usina nuclear foi atacada por um kaiju que chegou lá, né, na forma de larva. Essa larva devorou o reator nuclear e se fechou num casulo, eclodindo no ano de 2014. Esse monstro foi chamado de Muto. Com isso já não era mais possível esconder de ninguém. A notícia era uma só: monstros gigantes existem, todo mundo já sabe disso. Mas é claro que a presença do Muto atacando as usinas nucleares chamou a atenção de alguém que estava louco para levantar da cama para esticar as pernas. Godzilla despertou e marchou para o continente com um único objetivo: eliminar os Mutos. E ele realmente foi bem sucedido em matar os monstros que estavam lá causando a crise nuclear no planeta. Mas é claro que não tem como um lugar servir de arena para monstros gigantes sem que tudo seja destruído. Foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe sem precedente. Mas, embora a destruição fosse praticamente total, o Godzilla, depois de despertar, ele foi praticamente aplaudido. A própria mídia começou a vender a imagem de herói do Godzilla. Quase todo mundo estava convencido de que o Godzilla foi essencial para que uma catástrofe ainda maior fosse evitada. Só que nessa brincadeira, galera, um homem chamado Mark e uma mulher chamada Emma acabaram perdendo o filho mais velho deles, sobrando só a filha mais nova, chamada Madison. A luta dos monstros praticamente acabou com a vida deles. Mark e Emma eram biólogos e a perda do filho acabou abalando a relação, fazendo com que o Mark viajasse pelo mundo para estudar animais selvagens, enquanto a Emma se juntou à monarca para continuar estudando os titãs. Houve todo um debate público, né, para saber se a monarca deveria ou não ser responsabilizada pelos eventos que destruíram São Francisco. Afinal, eles tinham informações sobre a existência dos titãs e não falaram nada, não revelaram isso para o governo. Agora, uma pequena pausa para explicar uma coisa importante para a história, tá? Além da monarca, também surgiu uma outra organização chamada Apex, que era liderada por um homem chamado Alan Jonah. Ele era basicamente um darwinista social que tinha o objetivo de impor uma nova ordem mundial controlando os titãs. De alguma forma que não foi explicada, o Alan Jonah teve contato com a doutora Emma e ele conseguiu convencer ela de que não foram os titãs que mataram o filho dela, mas sim a própria humanidade. Se a humanidade não tivesse a incrível capacidade de se matar em conflitos idiotas, as bombas nucleares nunca teriam sido lançadas. Isso não teria despertado o Godzilla. A doutora Emma ficou maluca, né? Que é o que se espera de uma mãe que perde o filho numa fatalidade. Então ela resolveu fazer o quê? Ela resolveu usar um antigo projeto que ela tinha com o marido. Esse projeto se chamava Orca. Explicando brevemente, o Mark descobriu que todos os alfas de um grupo de animais emitem um tipo de frequência sonora no rosnado deles, né? No rosnado que eles fazem. E essa mesma frequência não existe nos outros membros do grupo, nos betas. E essa mesma frequência pode ser usada para manipular o bando desde que não haja outro alfa. Porque é o som de um alfa. Um alfa não vai gostar de ouvir o som de outro alfa, né? Só os betas que vão ficar submissos a esse som. Inicialmente esse projeto era usado para afastar baleias das regiões de litoral, para que elas não corressem o risco de encalhar. Mas com o Orca, com o projeto Orca, a doutora Emma descobriu que poderia usar essa frequência para impedir ou até mesmo incitar ataques de titãs. E ela fez isso combinando a frequência do rugido do Godzilla com a frequência humana. Só que durante um experimento com a Mothra, a Apex invadiu uma base da Monarca e simularam um sequestro da doutora Emma e da filha dela. Mas tudo isso era uma conspiração, porque a doutora Emma sabia de tudo. Além disso, a Apex revelou que sabia do paradeiro do Titã Zero, que nesse caso era o King Ghidorah, que estava adormecido no gelo por milhões de anos. O King Ghidorah foi libertado do gelo e o Orca, o projeto Orca, foi utilizado para incitar uma luta.
Mas é claro que o Godzilla não ia deixar isso barato. Só tem lugar para um alfa no mundo. E eles começaram a lutar. Godzilla tomou um sacode. Ele não teve chance nenhuma no primeiro combate dele contra o King Ghidorah. Foi realmente uma humilhação. E o pior de tudo é que a organização Apex espalhou pelo mundo vários alto-falantes próximos de locais onde os titãs estavam adormecidos. E esses alto-falantes reproduziram a frequência alfa, despertando um pterossauro gigante chamado Rodan, que dormia dentro de um vulcão. É claro que o Godzilla não ia deixar barato a surra que ele tomou do King Ghidorah. E é claro que ele seguiu o Titã Zero e eles continuaram lutando. Dessa vez o Godzilla levou a melhor. Ele até arrancou uma das cabeças do King Ghidorah com uma mordida. Só que mais uma vez a humanidade fez caca. O exército lançou contra os dois uma bomba de oxigênio, que basicamente destrói as moléculas de hidrogênio de qualquer ser vivo. Eita correria! Se o estresse do dia a dia causa aquela queimação, chegou o novo leite de magnésia Eno. Com sua nova fórmula em líquido, atua suavemente no estômago, aliviando os 6 sintomas da azia. Pronto, voltou. O problema, galera, é que essa bomba só feriu o Godzilla, enquanto o King Ghidorah continuou intacto. E pra piorar a situação, o King Ghidorah foi pro alto da montanha onde Rodan dormia e usou a frequência alfa para despertar todos os titãs do mundo inteiro. E assim começou um massacre. Todos os titãs do mundo agora estavam soltos e destruindo tudo. Era questão de tempo até a humanidade ser completamente devastada, destruída, sobrando só alguns que conseguiram se abrigar. Esse era o plano da Apex desde o início, reiniciar o mundo. O problema é que eles acreditavam que podiam usar o Orca para controlar o King Ghidorah, mas é claro que isso não ia funcionar com ele, afinal, ele é um alfa. Você não pode com um som de alfa controlar outro alfa, você só controla os betas. Para impedir o ataque, a Madison roubou o Orca e levou para o estádio de futebol com a intenção de usar os alto-falantes do estádio para acalmar os titãs do mundo inteiro. E tudo isso enquanto o Godzilla repousava no templo submerso. A monarca sabia que o Godzilla iria sobreviver, mas ele só estaria bem para lutar contra o King Ghidorah depois de vários dias repousando para que ele pudesse recarregar as baterias, né? Descansar. Então o que aconteceu? O Mark, que agora estava ajudando a monarca, decidiu dar uma forcinha para ele, né? Basicamente dando um banquete de radiação para o Godzilla. Só que essa ogiva nuclear não só recuperou as forças do Godzilla, elas deram uma overdose nele. E quanto mais ele lutava contra o King Ghidorah, mais o corpo dele atingia o estado termonuclear. A Mothra ainda ajudou o Godzilla na luta contra o Rodan, mas acabou sendo morta pelo King Ghidorah. É claro que isso deixou o Godzilla louco de raiva, porque a Mothra era a fêmea alfa. Ah, e antes que você Mecha Trev diga que eles eram um casal, nada disso. A relação que eles tinham era de simbiose, ok? Ou seja, duas espécies se ajudando mutuamente. O Godzilla então atingiu o estado termonuclear, como eu estava falando, e com uma única explosão, ele já desintegrou as asas do King Ghidorah. O Godzilla estava praticamente um super saiyajin ali, muito casca grossa. A segunda explosão desintegrou 2 das 3 cabeças do King Ghidorah, que morreu pisoteado pelo Godzilla. Foda. E como golpe de misericórdia, o Godzilla destruiu a última cabeça que sobrou com a baforada atômica, dando um fim ao King Ghidorah. Mas anota o que eu vou dizer agora, ok? O King Ghidorah vai voltar no Monstroverso. E eu digo isso porque originalmente existe um monstro chamado Mecha King Ghidorah, que é basicamente um ciborgue construído a partir de uma cabeça do King Ghidorah. E 2 coisas importantes que o filme mostrou é que a Apex conseguiu resgatar aquela cabeça que o Godzilla arrancou com a mordida e que o King Ghidorah possui propriedades regenerativas. Então vocês podem ter certeza, o Monstroverso não vai acabar em Godzilla vs Kong. Vai ter muito filme de monstro gigante mais pra frente. E é bem capaz do Mecha King Ghidorah aparecer como uma nova arma da Apex. E as revelações que o Mecha Godzilla vai estar no filme é uma ótima premissa exclusiva para incluir o Mecha King Ghidorah futuramente no Monstroverso. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo, a gente faz mais histórias como essa completa. Se foi uma experiência bacana pra você, que a gente merece teu like, muito obrigado, capricha no like e comenta. Peter, traz mais histórias, traz a história completa do Godzilla, a história completa do King Kong, eu posso trazer pra vocês, de cada filme deles, talvez. Vai ser bacana demais poder dividir isso com vocês num vídeo bem bacana, bem explicativo. Então conto com o teu comentário. E, logicamente, não sai daqui sem se inscrever. Clica aqui agora, mantém tua inscrição e...
Cara, gostei demais do vídeo, me explicou aqui muita coisa, mas muita coisa que eu não sabia. Como eu falei, eu já vi filmes do King Kong, mas tô totalmente por fora desse monstro verso aí. E o Peter aqui, como sempre, explicou muito bem aí tudo o que aconteceu, os eventos dos outros filmes. Eu fiquei curioso, eu acho que sinceramente eu vou assistir esses filmes justamente para acompanhar mais. Gostei demais, já deixei o meu like aqui. Eu espero que vocês tenham deixado o like no meu vídeo também. Deixa o like aqui no meu vídeo, deixa o like no vídeo do Peter. Comenta se você tem algum vídeo sobre esse mesmo assunto ou sobre algum vídeo que você queira que eu veja do Ei Nerd, deixa aí nos comentários também. Lembrando que temos mais vídeos aqui do Ei Nerd no canal, certo? Tem uma playlist aqui com os vídeos do Ei Nerd, se você quiser ver os vídeos, as minhas reações dos vídeos do Ei Nerd, tá aqui no primeiro, tá aqui no cardzinho. E se você gostou do vídeo, você deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho e desconsidere o cachorro latino, não tem o que eu fazer. Bom, então é isso, galera. Valeu e fui!